O que Deus tem para nos dizer hoje? Seja muito bem-vindo ao nosso 37º Falando de Deus. E hoje um tema mais que especial. Como todo o programa, nós escolhemos a dedo um tema para poder edificar a sua vida, para poder lhe ajudar a fortalecer a sua vida espiritual. E hoje o tema que nós iremos tratar: qual é o grande privilégio de um salvo? Estaremos nos baseando no texto da Escritura Sagrada, em Isaías capítulo 49, o versículo de número 15, que nos diz assim a palavra de Deus: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, todavia eu não me esquecerei de ti. Essa palavra pode mudar a sua vida, mudar a sua história. E quem sabe, fortalecer as suas musculaturas espirituais. E hoje, para tratar desse excelente assunto, nós trouxemos aqui a querida irmã Luciana. Paz do Senhor, irmã Luciana. Paz do Senhor, pastor. Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Paz do Senhor aos telespectadores do programa Falando de Deus. Espero que estejam todos bem. Estamos aqui para falar do privilégio de ser salvo, o privilégio mais maravilhoso que qualquer ser humano deve ter. Graças a Deus, que coisa maravilhosa. A irmã Luciana, para você que não conhece, ela trabalha cooperando na Igreja Assembleia de Deus Ministério Itajobi. Aliás, a igreja, nossa igreja sede, a qual nós estamos gravando agora nessa série de programa, aqui a nossa igreja sede, na rua Marechal Deodoro, número 56, no centro de Itajobi. É onde nós estamos fazendo essa gravação e é onde a irmã Luciana atua no departamento de crianças, no departamento das irmãs, também no departamento de pregação, de expansão do reino de Deus. Por isso nós convidamos ela aqui, porque ela domina do assunto, ela é muito usada por Deus nessa área, e hoje certamente nessa nossa sala de prosa, que somos nós aqui, filhinha, e todos os nossos espectadores do Falando de Deus aqui à volta dessa mesa, para tratarmos desse assunto de excelência, a salvação, o privilégio de ser salvo. Isso. E nós aqui, filhinha, como de costume, nós já vamos direto já nas perguntas, para que o programa seja muito dinâmico, objetivo e esclarecedor. Nós queremos fazer a primeira pergunta, irmã: o que é ser salvo no entendimento da irmã? Bom, pastor, eu acredito que ser salvo, eu tenho a certeza que ser salvo é você entregar a vida completamente para Jesus. É você chegar e não fazer por fazer, é fazer para entregar. É fazer com a certeza que você está fazendo para Jesus, com a certeza de que você é salvo. Que quando Jesus voltar e arrebatar a igreja, você vai estar lá junto com ele no céu. É o privilégio que temos, é a graça, é ser salvo, é a maior maravilha que o ser humano pode sentir. É o desejo que todos têm que ter no coração. Ser salvo, poder levar a palavra, poder falar de Jesus sem ter medo do que você vai falar, falando de Jesus de verdade, falando com verdades, não falando de Jesus por falar. Isso é o que eu acredito em ser salvo, que é um privilégio maravilhoso. Graças a Deus. Nós sabemos que a Escritura Sagrada nos dá esse direito de dizer que somos salvos, porque há um convite que Cristo Jesus fez, e este convite, ele diz que todo aquele que viesse até ele, de maneira nenhuma ele lançaria fora. Sim. Então nós estamos em Jesus, disso não temos dúvida. Então nós estamos salvos deste mundo de tanta orgia, de tanto pecado, de tantas adversidades, de tantas atrapalhadas que o ser humano tem feito. E nós estamos salvos de tudo isso porque estamos nos braços de Cristo Jesus, não é isso, filhinha? É isso mesmo, a gente saber que a gente vê o mundo lá fora como está, né? A gente vê tudo que está acontecendo lá fora e a gente vê que a gente está aqui, que a gente está sendo salvo, que a gente está aqui ouvindo uma palavra, que a gente está aqui fazendo uma oração, ajudando quem precisa em oração. É um privilégio maravilhoso para cada um de nós. Que coisa maravilhosa. Talvez os nossos espectadores do Falando de Deus, eu penso que a grande maioria tem um certo conhecimento, pelos comentários que a gente tem lá no canal, já são pessoas que são às vezes convertidas a Cristo Jesus, mas também o nosso foco de público desse nosso programa Falando de Deus,
aliás, hoje, graças a Deus, o 37º, nós temos certeza que ele alcança pessoas que ainda não se aproximou de Jesus, ainda não sente na sua alma a condição de salvo. E a nossa segunda pergunta é: como fazer para ser salvo? Que palavra a irmã Luciana deixa, que conselho, que diretriz, alguém que está nos acompanhando aí pela mídia social, que diretriz a irmã Luciana pode aconselhar, dizer a eles como fazer para ser salvo? Essa é uma pergunta que eu acho que ao falar a gente se emociona, porque a gente vê que muitas pessoas têm o desejo no coração de ser salvo, mas que acha que as coisas do mundo é mais fácil, que vir procurar salvação na igreja não vale a pena. Mas aí as pessoas têm que olhar, pastor, para o mundo e ver que o que não vale a pena é o mundo. Não vir para a igreja é uma escolha totalmente errada. Eu preferi deixar o mundo e vir para a igreja. Eu acho que é o que todos deveriam fazer. Na Bíblia Deus diz muitas vezes na Bíblia: não temas, porque eu sou contigo. Então, se toda pessoa conseguisse ler, se toda pessoa conseguisse ver o quanto a importância de você estar aqui, de você ser salvo e de você levar a sua vida, a sua família, entregar-se de corpo, alma e coração para Jesus, eu acho que o mundo lá fora seria derrubado e nós conseguiríamos muitas e muitas almas para Jesus. A gente propagar o Evangelho, levar o Evangelho, sempre dizendo que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu acredito que se continuarmos nesse propósito, teremos muita salvação. Eu creio. Lembra-se do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele estava em um cárcere e ele e Silas cantaram um hino de adoração ao Senhor. O Senhor ouve do céu, há um grande terremoto, as prisões são abertas. E o carcereiro, ao ver todos aqueles presos prestes a fugirem, ele pega uma lança e ele quer se suicidar-se. E o apóstolo Paulo grita de longe, diz: calma, rapaz, estamos todos aqui, fique em paz, não dê cabo na sua vida. E o apóstolo Paulo começa a apresentar o santo evangelho de Cristo Jesus a ele. E ele faz uma pergunta a Paulo: Paulo, como eu faço para ser salvo igual a você? Eu vejo em você a salvação, eu vejo o que Deus faz através da sua vida. E o apóstolo Paulo responde para ele uma palavra gloriosa que cabe muito bem no rumo que esse nosso assunto aqui desse nosso programa está tomando hoje. E ele diz ali: creia no Senhor Jesus e seja salvo tu e a tua casa. Que coisa maravilhosa! Então, como fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus. Salvação não é uma coisa, um objeto. Salvação é uma pessoa, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele mesmo diz, né? Eu sou a porta. Quem quiser vir ao Pai, terá que vir por mim. É esse evangelho que nós pregamos, é esta mensagem que nós anunciamos. Para isso que nós trabalhamos, fazemos o Falando de Deus, para levar até você uma esperança, uma palavra de vida eterna. Olha, a frase evangelho quer dizer exatamente isso: boas novas, boa notícia. Não é isso, filhinha? Né? Sim. Então a boa notícia é o seguinte: você não precisa viver uma vida de perdição. Você não precisa ter dúvida da sua salvação. Você não precisa ficar preocupado com a eternidade. Venha para Jesus. Se você está em Jesus, se você entregou a sua vida a Jesus, então você se torna salvo. E a sua eternidade está garantida nos braços daquele que prometeu. Aliás, ele nos comprou com o seu precioso sangue, não é isso, filho? Sim, foi sim. E a gente, por ele ter nos comprado com o seu sangue, dado a vida pela gente na cruz, eu acho que já é um motivo de todos que estão assistindo parar e refletir sobre isso, pensar que, olha, o que Jesus passou por nós, ele pagou todos os nossos pecados na cruz. Por que nós não vamos até ele? Por que nós não entregamos a nossa vida a ele? Se ele passou por tudo aquilo, é porque ele nos ama. Não há prova maior de amor do que essa que Jesus passou por nós. É o que diz no texto, né, que nós limos. Pode uma mãe esquecer um filho, mas que ele nunca nos abandonará. Ele não vai nos deixar por motivo algum. Uma mãe pode esquecer um filho?
é duro. Eu acho que a coisa mais dura é essa, né? Acho que assim, para a gente pensar, né, refletir, como pode uma mãe esquecer um filho? E Jesus jamais nos esquecerá. Jesus estará sempre conosco. Então, assim, que todos possam refletir sobre isso. Ele deu a vida por nós na cruz. Ele pagou todos os nossos pecados, ele sofreu. Então, que a gente possamos nos entregar um pouquinho mais para ele. Verdade. De corpo, alma, e espírito. Graças a Deus. A nossa terceira pergunta, filhinha. Conte-nos sua experiência de quando você não teve mais dúvidas da sua salvação. Que dia foi? Quando foi? Como foi? A gente estava... Quando a gente veio para Jesus, tinha dúvidas, né? A gente ficava com dúvidas no coração. Hoje eu vou, hoje eu não vou. Vamos, mas não vamos. Eu e meu esposo, a gente sempre conversava sobre isso, né? Que a gente precisava tomar um rumo para a vida da gente, né? E a gente vivia no mundo e um dia olhei para ele, ele olhou para mim e disse assim, vamos na igreja? Eu disse, vamos. Passamos por aqui, a porta estava aberta, entramos. Viemos 1, 2, 3 vezes. E conversando a gente em casa, a gente disse assim, quando for o momento certo, a gente vai saber que a gente pode aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E a gente vinha para a igreja e via, né, quanta coisa acontecendo, e sentia aquela presença que não sabia explicar o que era aquela presença. Glória a Deus. Aquele arrepio no corpo, parecia um abraço, um aperto, e a gente não sabia explicar. E um dia, um irmão cantando um hino aqui, a gente sentiu no coração assim, eu senti no meu coração de aceitar Jesus e meu esposo no mesmo momento, sem combinarmos, sentimos 2 no Glória coração e aceitamos a Jesus. Continuei vindo, aí recebi o convite das irmãs de entrar para o círculo de oração, que sempre foi meu sonho. E quando eu recebi aquele convite, no primeiro ensaio, eu senti que Jesus me disse, você é minha, você é salva. Glória a Deus. Antes mesmo de eu receber o batismo, de eu descer as águas... Uma experiência particular. Eu já senti aquela experiência de Jesus me dizendo, você é salva, você é minha. Essa foi a minha experiência, foi muito bonito porque eu não sabia o que eu estava sentindo, eu não sabia o que era aquela emoção, aquela vontade de chorar, que até hoje eu me expresso chorando, eu sou muito chorona, às vezes eu falo, minha alegria no choro, minha tristeza no choro, eu só sei expressar assim. E eu sentia aquela vontade de chorar, mas eu tinha vergonha. Então eu me prendi ali e falei, não vou chorar, né, porque eu não sei o que está acontecendo comigo, estou apreensiva. Só que aí quando parece que Jesus vem, te toma pelas mãos e fala, chora que você agora é minha, né? Aí foi aonde que eu me senti salva. Eu senti que a salvação veio e que eu falei, é esse o caminho que eu quero e é isso que eu quero para minha vida. E a partir daí, não tenho mais dúvidas que... É a alegria da alma, é o encontro, a essência. O ser humano não foi feito para ficar distante de Deus. Então, às vezes, nós vemos muitos testemunhos aí, no mundo afora, pessoas que têm dinheiro, têm fama, têm reconhecimento, tudo que procuraram, que essa vida pode oferecer de bom, essa pessoa tem acesso e às vezes vive uma vida triste, angustiada, amargurada. É porque a alma é a essência de Deus, é uma partícula de Deus. Nós somos a sua imagem e semelhança. E essa alma não pode encontrar felicidade plena se não for em Deus, se não for na essência. Essa experiência que a irmã teve é um encontro com Deus vivo. E o Senhor Jesus usa o evangelista João no capítulo 5, verso 24, dizendo assim que aquele que vem para ele passou da morte para a vida. É a morte espiritual. A pessoa anda, a pessoa trabalha, a pessoa luta, a pessoa conquista, mas a vida espiritual está morta, porque a vida de uma alma está na sua essência. Se essa pessoa não estiver em Deus, espiritualmente esta pessoa está morta, segundo a Escritura Sagrada. E aí a irmã teve esse encontro, e o que mudou imediatamente na sua vida? Pastor, mudou tudo na nossa vida, porque a gente vivia um casamento turbulento, brigas, decepções, era aquela história de não conversar dentro de casa. A Helena, principalmente, que é a minha filha menor, eu vivia
com ela, assim, a gente passou por uma dificuldade muito difícil mesmo com ela, que foi o problema que ela teve no coração, e os médicos disseram que ela não se salvaria, que seria uma criança com deficiência. E eu entreguei tudo nas mãos de Deus e nunca contei isso a ninguém, porque eu sabia que Deus poderia curar. E Deus deu a cura. Então, a partir de quando eu fui lá no médico, que eu cheguei lá e ele disse para mim assim: mãe, a sua fé salvou tua filha, não fomos nós. Isso para mim foi aonde que eu pensei assim, não, eu vou continuar onde eu tô, porque Aleluia. Eu fui para o caminho certo, eu procurei o caminho certo e tudo na minha vida mudou. Tudo mudou para melhor. Lutas, a gente passa. Claro. Dificuldades, a gente passa, porque eu nunca vi um crente dizer que não passa por dificuldade, um crente dizer que não passa por lutas. Ele só não passa sozinho. Todos passam. É o que eu ia acabar de dizer, a gente só não passa sozinho. A gente sabe que a gente trupica ali e a gente cai. Só que já tem alguém para levantar a gente. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Vocês estão vendo e ouvindo esse testemunho de conversão, de prática de fé em Cristo Jesus, de milagres. E você também pode partilhar disso na sua vida. Talvez aonde chega essa nossa voz, essas nossas imagens, talvez você está aí em uma condição de leito, talvez você está numa condição de, a ponto de dar cabo na vida, a ponto de desistir de tudo. E Jesus está usando-nos aqui para transmitir até você uma mensagem. Entregue a sua vida a Jesus, de corpo, alma e espírito, e Ele muda todo o teu ser, não tenha dúvida disso. Ele fez isso na minha vida, fez na vida da Luciana, fez na vida de todo aquele que crê. E você pode também abençoar outras, inúmeras outras pessoas, outras vidas podem ser alcançadas por meio desta sala de prosa, por meio desse nosso programa. Porque você, para poder assistir o Falando de Deus, você precisa entrar lá no YouTube, no programa Verdade Bíblica, estão lá os 37 programas. Aproveite lá, deixe o seu comentário lá, curta lá a página, compartilhe para o maior número de pessoas possível. Também ative o sininho, que quando esse programa vier, o 38º e outros que virão, você já vai receber a mensagem, você vai ser abençoado, tá bom? Não deixe de compartilhar, que você vai abençoar inúmeras outras pessoas por meio desse instrumento que o Senhor Deus preparou, o nosso Falando de Deus. A nossa última pergunta dessa parte do programa: qual é então o grande privilégio de um salvo, que é o tema desse nosso programa? O grande privilégio de um salvo é saber que tudo que Jesus passou, tudo que Jesus sofreu por amor a nós, nós podemos recompensá-lo. A gente pode seguir os caminhos dele, levar a palavra dele e tentar com que a gente traga para nossa igreja, para muitas e muitas almas. O privilégio de ser salvo é saber que quando Jesus voltar, a gente vai lá morar com ele. A gente vai estar juntinho dele, pertinho dele, e saber que a salvação é para todos. A gente foi escolhido. Ele não escolheu a gente. Foi ele quem nos escolheu. Eu não escolhi a ele me escolheu desde o começo. Então esse para mim é um grande privilégio, o privilégio de ser salvo e saber que a minha salvação está garantida nas mãos de Cristo Jesus. É coisa maravilhosa isso. Às vezes tem algumas linhas de pensamento, e nós somos arminianos da Assembleia de Deus, porém nós temos uma linha de pensamento bíblica, de que a pessoa, uma vez salva em Cristo Jesus, salvo para sempre. Eu acho que eu não conseguiria viver, filhinha, como muitas pessoas vivem. Dormir e no outro dia acordar sem saber se é salvo ou não. Ou levantar e dizer, será que durante o dia eu não vou cometer alguma coisa que vai tirar a minha salvação? Eu não conseguiria viver com isso, não. Eu acho que é algo muito doloroso para quem vive desse modo. Quem está em Jesus, de modo algum, de maneira nenhuma, pode ser tirado dele a salvação. O Senhor Jesus disse: aqueles que o Pai me der, nenhum deles será tomado ou arrebatado das minhas mãos. O Senhor Jesus disse em João 5:24, olha, todo aquele que vier a mim, todo aquele que vier a mim, será salvo. Queridos e amados espectadores do Falando de Deus, como diz esse nosso tema,
o grande privilégio de ser salvo. Você pode também partilhar desse privilégio de ser salvo, usufruir do melhor que Deus tem para a sua vida aqui, e depois ainda usufruir da gloriosa eternidade que já está preparada. Em João 14, o Senhor Jesus deixou relatado. Filhinha, encaminhando para o final do nosso programa, qual é a sua maior esperança? A minha maior esperança é conseguir com que a gente traga muitas e muitas almas para conhecer essa certeza, porque a única certeza que nós temos é a certeza da salvação, é a certeza de que o amanhã vai ser como hoje e o depois da manhã vai ser como ontem, que a gente sempre vai ter a certeza de que somos salvos, a certeza que Cristo Jesus está lá, ninguém olhando por arrebata cada um de nós, que ninguém tira isso de nós. E a minha grande esperança é essa, minha grande esperança e meu grande sonho, de trazer muitas e muitas almas para Jesus. Aleluia. Ver a casa lotada, ver a igreja lotada, ver pessoas que vão se arrepender de tudo que dizem, de tudo que pensam sobre nós crentes. Essa é a minha grande esperança, pastor, que muitas e muitas pessoas venham para Jesus e venham conhecer um pouquinho desse amor que a gente tem, um pouquinho desse amor que a gente sente. Glória a Deus. Nós vamos agora, já dia 18 e dia 19 de março de 2023, nós vamos fazer o nosso primeiro congresso de missão com esse desejo, o desejo de despertar no coração daqueles que ainda não têm essa chama no coração, o desejo de despertar neles essa vocação de reconhecer a sua salvação e oferecer esta salvação que Cristo Jesus nos deu gratuitamente, oferecer ao maior número de pessoas possível, no trabalho, na casa, em meio à família, em meio aos familiares, sim, na rua, no convívio social, em toda a sala de prosa, em todo lugar, nós podemos anunciar e dizer, olha, venha para Jesus, porque Jesus muda o quadro da sua vida, Ele escreve o seu nome no livro da vida, a qual ninguém, absolutamente ninguém pode tirar de lá. E você vai viver uma vida de salvo aqui, uma vida deleitosa, prazerosa, uma vida feliz, com a companhia de Jesus Cristo. E depois você ainda usufruir dos benefícios, beneplácitos da eternidade. Graças a Deus. É o que eu sempre digo, né? Um dia eu ouvi do Senhor uma coisa que o Senhor falou e que eu guardei, que o Senhor disse que a gente pode estar ali numa rodinha de amigo, numa rodinha de família, na mesa comendo. A gente que é salvo, a gente que é crente, no final a gente sempre acaba falando de Jesus. E é a mais pura verdade, porque no meu trabalho, na minha casa, na minha família, a gente está lá conversando um assunto aqui, um assunto ali, mas no final o assunto sempre é Jesus. Então a esperança que a gente tem, né, que todos fizessem isso, né? De resultado. Que todos levem um pouquinho do que sabem, um pouquinho do que sentem, para que isso dê resultado. Coisa boa. A Bíblia fala que nós falamos aquilo do que o coração está cheio. É verdade. Nosso coração está cheio de Deus, então nós falamos de Deus. Aliás, é o nome desse nosso programa, falar de Deus. Aqui nós não tratamos nenhum outro assunto. Teve pessoas que nos pediu, na época da política, olha, trate sobre esse assunto, sobre aquele. A Denilson e eu, nós temos uma ideia, nós temos um sonho, temos um planejamento, temos um propósito, é de levar a mensagem do Evangelho. Então esse programa é falando de Deus, só falamos de Deus, só anunciamos as boas novas de salvação. Aqui nós sentimos a presença de Deus e eu tenho certeza que onde você está, talvez aí no sofá da sua casa, talvez dentro de um automóvel, talvez no seu trabalho, num aparelho de celular, talvez em uma TV, você esteja nos vendo aí, não importa a data, você pode aí sentir a presença de Deus, porque eu sei que através desse meio de comunicação o Senhor pode tocar a sua vida e mudar o quadro em que você esteja inserido. Querida filhinha, que mensagem você deixa aos espectadores do Falando de Deus para nós terminarmos o nosso programa? A mensagem que eu deixo é que todos são salvos, basta querer, basta acreditar que tem um Jesus que te ama, um Jesus que quer te salvar, um Jesus que quer você de corpo e alma entregue a Ele. A mensagem que eu deixo é essa, pastor, que as pessoas olhem mais para Jesus e menos para o mundo, porque o mundo ele pode ser fácil, mas ele é momentâneo. A felicidade do mundo passa. A felicidade do mundo ela é hoje e o amanhã como vai ser?
Hoje eu estou feliz, mas e amanhã como eu vou estar? Agora você tendo a certeza da salvação, você vai ser feliz hoje, amanhã e todos os dias da sua vida. Eu peço que cada um tente um pouquinho mais se entregar para Jesus. Tenta conhecer esse Jesus de mais perto. Tenta conhecer esse Jesus mais em particular. Dobre seu joelho, fale com Ele, entregue seus medos a Ele. A gente não sabe orar, né, pastor? Eu falo que a gente não sabe orar. Não. Mas o que a gente fala com Ele, no mais simples, nas mais simples palavras, é as palavras que Ele mais escuta. Então a mensagem que eu deixo para os telespectadores hoje é que Jesus ama cada um de vocês e Ele quer salvar cada um de vocês para Ele. Ele quer que quando acontecer o momento do nosso arrebatamento, todos irão conhecer a palavra e irão junto dele. Essa é a mensagem que eu deixo a cada um. Glória a Deus, que coisa boa. Lembrando o que Tiago escreveu: achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Lembra do molequinho que pede para o pai: olha, o avião está tão distante, pai, olha que pequenininho que é aquele avião. No dia seguinte o pai pega essa criança e leva no aeroporto, lá no Alambrado, e ele vê aquele tamanho de avião e o pai diz: é o mesmo avião, não é a mesma aeronave, mas é o mesmo tamanho de avião daquele que ontem você viu, era tão pequenininho, você quase que não via ele pela distância que você estava. E ele diz: pai, mas é muito grande, muito enorme. E ele disse: filho, assim é nós para com Deus. É exatamente isso. Quanto mais distante nós nos afastamos de Deus, parece que as coisas de Deus se tornam pequenas para nós. Mas quanto mais nós nos aproximamos dele, ele cada dia está maior, cada dia ele cresce em poder, em graça, em virtude na nossa vida. Cada dia mais nós podemos usufruir de tudo que ele tem para a nossa vida. Queridos e amados espectadores do Falando de Deus, filhinha, muito obrigado de você ter aceito o convite do diácono Adenilson, que é o nosso diretor, produtor, idealizador também desse programa, e você de bom grado aceitou estar aqui conosco. Muito obrigado, fico muito feliz pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, pastor. Quando eu recebi o convite, eu cheguei até a chorar, né? Porque acho que a gente fica assim, nossa, a gente tão pequenininha, como o senhor disse, né? Acabou de dizer, a gente tão pequenininha e uma alegria dessa, porque falar de Jesus não é responsabilidade, falar de Jesus é alegria, né? A gente não faz por... privilégio. A gente não faz por... vamos fazer porque tem que fazer, não. A gente faz porque a gente tem o privilégio de poder fazer. E como o senhor disse, né, a gente é tão pequenininho, né, o coração da gente é tão pequenininho, mas mora dentro dele um Deus tão grandão, né, um Deus tão perfeito, e a gente só tem a agradecer. Agradeço pelo convite, agradeço por estar aqui, estou muito feliz. Coisa maravilhosa. Filhinha, não se esqueça, Deus atua na simplicidade. Sim. Na simplicidade. Sim. O profeta Isaías, ele faz uma hipérbole de tudo que Deus representa. E ele diz: olha, o Senhor, os mares, todos os mares, cabe na palma da mão do nosso Deus. O globo terrestre, ele usa por escabelo ou por descanso dos seus pés. O universo não contém a sua glória. Mas aí ele diz: mas eis que o Senhor habita dentro de um coração contrito e quebrantado. O universo não pode conter ele, mas ele é capaz de habitar dentro de um coração humilde. Então a maior característica de um servo de Deus, de um salvo em Cristo Jesus, é ter humildade e o coração quebrantado, contrito. Amém? Amém. Deus abençoe poderosamente. E olha, você não se esqueça, hein, de compartilhar, de curtir esse nosso programa e de enviar por maior número de pessoas possível. Você vai estar sendo abençoado e abençoando outras vidas. E também não se esqueça de acionar o sininho, porque quando vier ao ar um outro programa falando de Deus, e será o 38º, você certamente vai ser aí notificado pelo YouTube e você vai poder ser um dos primeiros a nos acompanhar aqui, tá bom? Nós vamos orar agora por você, orar por nós aqui, sermos abençoados e quem sabe, abençoadores, orando em seu favor e você recebendo a bênção de Deus. Vamos orar, filhinha? Vamos orar?
Querido Pai, nós louvamos ao Senhor. Engrandecemos o Senhor pelos teus feitos gloriosos. Senhor, esse programa, Senhor, que seja um marco histórico na vida, Senhor, meu Deus, daquelas pessoas que nos acompanham. Senhor, cubra com o teu precioso sangue, dê graça, dê virtude, dê a certeza da salvação. Senhor, meu Deus, ajuda a tua filhinha, ajuda, Senhor, o ministério que o Senhor tem confiado a ela, ajuda, Senhor, o programa Falando de Deus, Senhor, a direção, a produção, Senhor, meu Deus, também aí nas plataformas que possa alcançar o maior número de pessoas. Me abençoa, Senhor, meu Deus, também aqui apresentando esse programa. Sê conosco em tudo, Senhor, meu Deus, e os teus filhos, teus servos que nos acompanham, sejam todos agraciados e sintam a tua presença, e se sintam, Senhor, privilegiados por serem salvos em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração e súplica, em nome de Jesus. E vocês, fiquem todos com Deus, e não se esqueçam, um dia desse, aí no YouTube, no programa Verdade Bíblica, você certamente será abençoado com mais um Falando de Deus. Fique com Deus. Deus os abençoe.